Alô, Deberdas, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós iremos falar como criar os seus fantasmas e como você pode colocá-los dentro da sua história. Gostou dessa ideia? Então sim, bora. Então, pessoal, no episódio de hoje eu vou deixar aqui um clima um tanto diferenciado, mais no escurinho, porque iremos falar sobre fantasmas, aparições e como construir eles dentro do seu mundo fantástico. Uma coisa diferenciada que eu pedi para vocês, coloquei na comunidade para perguntar como é o tipo de tutorial que vocês querem ver. E como vocês podem ter percebido, a galera gosta mais que faça um tutorial de maneira mais rápida, não traga muita informação prévia e depois faça o passo a passo que eu mesmo trouxe, colocando como um exemplo prático, exemplificado. Então, a partir de hoje eu vou fazer mais dessa forma, espero que assim vocês gostam mais. Com isso eu vou trazendo já o tutorial logo de cara aqui para vocês, explicando o passo a passo, e no finalzinho eu faço um exemplo. Exemplo 1, exemplo 2, trazendo como forma aquilo mesmo que a gente já conversou. Beleza? Então, se você gosta de tutoriais e quer saber mais, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque a gente tenta trazer vídeos diariamente. Às vezes acontece da minha internet não ajudar, porque estou na Argentina e a internet aqui é um tanto complicada. Às vezes o meu pacote acaba e eu não consigo upar vídeo, mas eu tento fazer o máximo para que venha vídeos de segunda a sexta aí sem falta, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre esse tutorial de fantasmas. A primeira parte para a gente conversar um pouquinho seria a vida após a morte. Nós já conversamos um pouquinho sobre livros sagrados, vou deixar aqui o cardzinho para aqueles que ainda não foram ver. Também falamos um pouco sobre religião, também vou deixar o cardzinho aqui para aqueles que ainda não foram ver. E o que é interessante? E obviamente já sobre o inferno, também lembrei. Então também deixarei aqui o terceiro cardzinho para vocês verem sobre o inferno. E por que eu quero começar com a vida após a morte? De uma forma mais geral, os mortos, os fantasmas, são espíritos das pessoas que morreram. Então, começar com esse tópico serve para quê? Porque se você quiser fazer um morto-vivo, um fantasma, de uma maneira um pouco mais clássica, obviamente você consegue fazer um classicão, o fantasma translúcido, intangível, que está preso por algum motivo. Mas quando você pensa, às vezes, como um espírito que aconteceu um pós-morte diferenciado, você pode já começar a imaginar algumas formas interessantes, como se ele vai aparecer de uma forma humanoide, se ele vem transfigurado, se ele lembra da vida encarnada e com isso ele mantém algumas memórias, algumas características, algumas personalidades. Então, nesse primeiro passo, que é a vida após a morte, serve muito mais para você colocar como uma etapa zero. Se por acaso você achar que não é interessante fazer essa etapa zero de pensar numa vida após a morte, não tem problema. Mas às vezes, caso você queira construir uma história que foque mais nesse quesito de morte, de espíritos e essas divindades, submundos, etc e tal, talvez imaginar um pouquinho como poderia ser essa vida após a morte, utilizando o exemplo dos infernos que eu trouxe, as religiões que eu trouxe, ou até mesmo os livros sagrados que eu também trouxe em episódio, deixando aqui os cardzinhos que vocês já viram. Então com isso a gente já pode começar a ir pensando como que pode ser essa mudança. E com isso a gente já entra na nossa segunda parte. A nossa segunda parte é o tipo de aparição. Os tipos de aparições, obviamente, se você pega um D&D, às vezes um RPG, fala que fantasmas, aparições, espíritos, assombrações, tem as suas classificações. Obviamente, dentro dos seus próprios sistemas, dentro do seu próprio, talvez, bestiário sobrenatural, você separe. Eu estou colocando aqui aparição como assim a forma como ele se apresenta, como ele aparece na sua história. Então ele pode aparecer de uma forma parcial, de uma forma total, de uma forma talvez
com algum tipo de interferência. Ah, ele é um espírito que você não vê ele de uma maneira que você direta, mas você vê vultos, ele tem a capacidade talvez de mudar a composição, deixando uma parte palpável, uma parte não palpável, uma parte translúcida, uma parte mais esbranquiçada, talvez uma cor mais negra com todo o fato, ou um branco, utilizando o clássico do espírito fantasma tradicional, ou uma outra cor, um verde, um azul, um vermelho, um amarelo, depende talvez do tipo de fantasma que você gostaria de fazer, referenciando talvez, esse espírito veio do Cocytus, ou ele veio, por exemplo, dos mundos das lavas, ou ele veio talvez, por exemplo, no quesito do Sansara, ele veio talvez no espírito das criaturas selvagens. Então você pode pensar em formas de aparição, se ele vai aparecer totalmente, se ele vai aparecer parcialmente, se tem alguma transmorfoseamento dentro de uma parte ou outra, às vezes, por exemplo, referenciando a mãozinha da família Addams, onde um espírito aparece apenas a mão, apesar de ter o espírito inteiro, o corpo inteiro, aparece apenas a mão de uma maneira mais palpável, talvez cabeças flutuantes, rostos flutuantes, metades do corpo, talvez um rosto rachado no meio, que aqui você vê toda a parte de órgãos, como aparece, por exemplo, no Nick quase sem cabeça, que ele tá sempre de lado e vê que tipo, tem um filetinho que segura aqui. É uma forma diferente de aparição. Obviamente, habilidade, outras coisas, a gente vai colocando no decorrer. Porém, como a aparição é a primeira forma que ele vai apresentar na sua história, já adentrando um pouquinho em como você pode colocar na sua história, a aparição ela tem uma importância na hora da descrição e na forma de interação. Muitas vezes, quando a gente pensa em criaturas de uma maneira mais geral, a gente pensa como elas podem interagir com o meu personagem, como ela pode interagir com o meu mundo. Se por acaso você já tem em mente como é a forma que ela aparece, com isso você já tem uma forma mais incrível de colocar se ele vai ser mais A, se vai ser mais B, se vai ser mais C, depende muito de como você quer fazer. Então, imagine mais ou menos como que seria o seu fantasma aparecendo. Ele pode estar aparecendo aqui atrás e vocês não podem ver, mas sim eu consigo ver porque eu tenho capacidades talvez mediúnicas ou capacidade dentro do meu sistema mágico de clarividência, ou até mesmo vocês estarem vendo desse lado e eu não estou vendo nada a partir de um filtro que existe na tela do computador num pós-edição. Então você pode pensar em formas diferentes de como ele pode aparecer para você e com isso ser coisas bem interessantes na hora de construir aparições dos seus fantasmas. Agora a gente vai entrar um pouco no sistema mágico, porque eu acho interessante a gente começar agora, depois que a gente já pensou mais ou menos em como ele se apresenta pra gente, como funcionar nesse quesito de sistema mágico. Obviamente, para aqueles que não entendem como funciona um sistema mágico, vou ser bem rápido e direto. Sistema mágico são todas e qualquer capacidade sobrenatural que você tenta explicar os poderes e habilidades dos seus personagens ou do mundo à sua volta. Então, se você está aparecendo fantasmas, algo que para alguns existem, para outros não existem, porém, se você está colocando na sua história, com certeza fantasmas existem. Obviamente, pode existir algumas descrenças de algum personagem ou de outro, se você faz um RPG um pouco mais no terror, então existe às vezes um personagem que possui algo mais ligado ao sobrenatural, às vezes um ligado menos, então possui capacidades e habilidades diferentes. Então construir um sistema mágico não necessariamente você está falando de necromancia. Obviamente, os necromantes, eles têm um poder mais direto, mais clássico, onde eu consigo levantar os mortos, invocar os espíritos, drenar força vital. Então, obviamente, colocar necromantes dentro da sua composição mágica é algo muito fácil e muito direto, caso você queira algo mais pá para você, para a sua história de uma maneira mais rapidona.
Porém, algumas pessoas não gostam necessariamente de uma fantasia mais alta fantasia, ou até mesmo baixa fantasia. Gosta de uma fantasia um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea, às vezes uma fantasia científica, ou uma fantasia mais, por exemplo, por um dark fantasy, que a gente já cria mais uma questão para um terror. Considerando esses outros subgêneros, a gente pode considerar outras capacidades, como por exemplo a possessão. A possessão ela é uma coisa mais rápida e direta, que a gente percebe muitos filmes relacionados a fantasmas, que é a capacidade daquela entidade sobrenatural de possuir o corpo, a mente daquele indivíduo fazendo a sua vontade. Obviamente, para algumas culturas existe o que a gente chama de incorporação, que seria você apresentar o espírito para aqueles que não possuem uma capacidade intermediana de conversar com esses espíritos, e com isso você empresta o seu corpo, fazendo com que ela tenha a capacidade de se comunicar, algumas vezes se movimentando, porém a pessoa tem total controle da situação. Obviamente ela pode se deixar levar para o espírito, porém ela possui a capacidade de se manter. Em uma que a gente considera de possessão, não existe essa capacidade de controle. Basicamente, o espírito comanda. Obviamente, existem diversos níveis de possessão diferente, que também pode possuir também objetos, animais, não apenas pessoas. Então, essas capacidades de possessão, incorporação, necromancia, entram como possíveis capacidades diferentes que o seu espírito pode fazer perante esse sistema mágico que você está fazendo. Obviamente, ele pode ser o que a gente chama também de uma aparição, que é a capacidade simplesmente de fazer o aparecer e o voltar, não necessariamente ter poderes mágicos de uma maneira geral, porém você pode adentrar uma dessas capacidades. Agora, um outro ponto importante e bem legal quando a gente fala sobre colocar fantasmas dentro do seu world building é basicamente o que nós chamamos de ligações. Quando a gente fala de uma maneira mais geral, por que existem fantasmas? Para aqueles que assistiram, por exemplo, Ghostbusters ou assistiam a Gasparzinho antigamente, a galera falava basicamente que fantasmas são todo e qualquer morto que ao chegar ao final de sua vida existem assuntos inacabados, e o fato de possuir esses assuntos inacabados não permite que o desligamento total do espírito para com a matéria, e com isso ele fica preso de alguma forma. Então, você pensar mais ou menos quais seriam esses assuntos inacabáveis, seja eles materiais, físicos, ideológicos, existem diversos tipos diferentes. Então você pode, por exemplo, colocar uma ligação direta com um local. Muitas cidades, que a gente chama de, por exemplo, cidades fantasmas, onde existe um grande grupo de espíritos que rondam aquela cidade, uma casa mal assombrada, uma maldição que existe daquele espírito com o poder de modificar e fazer acontecer especificamente naquela casa, pode ser algo relacionado a um objeto que era de tão importância para aquela pessoa que ela não consegue se desvincular daquele objeto, fazendo com que ele não consiga descansar em paz, seja porque ele precisava destruir o objeto, ele precisava alcançar o objeto. Às vezes você pode criar conexões extrasensoriais entre aquele objeto, aquela entidade e a pessoa, o seu protagonista, a sua protagonista, ou até mesmo o seu antagonista, que tem essa capacidade de mover a plot contrária ao desejo do nosso protagonista. Então, colocar também em relações a ideias, valores ideais. Você pode simplesmente pensar que aquele ser, aquela entidade, por ter algo inacabável, não necessariamente para com alguma coisa, para com alguém, mas sim para algum propósito. Então, por algum motivo, ele precisava fazer alguma coisa e a vida não foi o suficiente, ou acabaram com a vida dele antes de chegar aos finalmente. Então, às vezes, pensar como um ideal, pensar como uma vontade, nossa, mas eu queria muito chegar em tal lugar, às vezes acontece em vários relatos que a gente vê por aí
de casos sobrenaturais, de uma moça que foi deixada no altar e alguém encontra noivas de branco, taxistas que levam espíritos para lá e para cá e não sabem, às vezes boca de cemitério, às vezes outros lugares, e quando percebe o carro estava vazio. Então você pode colocar ideais, vontades, e isso a gente entra no outro ponto que são as missões. Obviamente pensar, mas você não pode pensar que o seu ideal seria uma missão? Sim. Quando eu falo sobre missão, seria basicamente o espírito que já está no outro plano, seja superior, seja inferior ou qualquer outro plano que você gostaria de criar, e por uma missão dele, ele volta para cá. Obviamente, caso você queira colocar o seu sistema mágico de alguma forma, você pode criar conexões, possessões, incorporações, por necromancia ou qualquer outro motivo que você achar interessante. Porém, aquele fantasma pode ter uma missão por invocação, pode ter uma missão por invocação própria. Eu preciso voltar para fazer alguma coisa acontecer. Ou um mago muito poderoso, ou simplesmente um mago, ou simplesmente as incongruências do destino e da vontade fez com que esse espírito voltasse ao plano terreno e tivesse alguma missão. Você pode considerar muito como sombras, banshees ou outro e qualquer espírito que por algum motivo foi convocado por um mago, por alguém possuidor de magia, e colocou aquele espírito como forma de proteção, às vezes mensageiro. Por que não? Você pode pegar espíritos vagantes que estão por aí e você invoca um deles como, ó, seguinte, se você mandar essa mensagem para tal pessoa, eu consigo forçar a ligação que você tem com o plano espiritual e com isso eu consigo mandar você. Obviamente, você pode utilizar de outras formas uns fantasmas, que a gente for pegar o clássico Yu Yu Hakusho, onde nós temos o quê? Um espírito, mas de uma maneira mais geral, e é mostrado como é feita essa transição na cultura japonesa. Bleach começa dessa forma, depois ele desvincula e vai mais para guerras, apesar de ser algo também espiritual, onde tem o mundo espiritual, tem o ecomundo, tem outros planos. Porém, você pode abordar fantasmas não necessariamente como o típico clássico fantasma que você pode fazer. Por isso que colocar as ligações de como e por que aquele espírito está ligado com a matéria por algum motivo, com isso você consegue pensar nas formas de fazer. Como eu citei aqui Yu Yu Hakusho, o fato do espírito do Yusuke ainda estar preso no mundo carnal é porque ele foi morto de uma maneira que não esperavam que ia acontecer, a partir de um suicídio, ele ter pulado na frente de um carro para salvar uma criança. E com isso, o mundo espiritual não estava esperando essa coisa acontecer, e por isso deu a oportunidade para que ele voltasse. A mesma coisa acontece em Bleach, onde o Ichigo ele recebe o poder do ceifador, o poder da ceifadora mais especificamente, e com isso ele consegue desvincular. Às vezes até mesmo você pega um anime como Noragami, que mostra esse desvinculamento do espírito de uma forma mais X ou mais Y. Então você pode abordar diversas formas de como essa ligação espiritual que tem com os seus fantasmas ou as suas aparições, ou simplesmente os personagens que eles estão ou mortos ou conseguem desdobrar do espírito, da matéria de alguma forma para que isso acontecesse. Agora a gente entra com aquele famoso flavor miscellaneous ou simplesmente a sua cara. É o quê? É agora pegar todos esses tópicos que eu abordei e colocá-los e moldá-los à sua cara. Obviamente, você pode colocar e juntar tudo isso. Você pode colocar e tirar coisas. Por exemplo, eu quero pegar simplesmente a capacidade de um espírito de ficar transparente e voltar, sem problema nenhum. Por quê? É um dos poderes dele. Existem categorias de espíritos, uns possessores, outros, por exemplo, mensageiros, outros que são maldições, outros que são invocados. Eu posso, por exemplo, considerar, como acontece em alguns yokais, que depois de muitos anos de existência, aquele objeto cria uma vida como se fosse um espírito, e com isso faz e acontece com outros modelos.
Então você pode criar e juntar e fazer da maneira que você achar interessante, da maneira que você achar mais viável a partir das necessidades da sua história. Obviamente, você pode criar muito mais do que você realmente apresenta, ou você pode ser mais minimalista. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que eu andei conversando um pouquinho com a galera do meu Discord, e também conversando com o Gaco do Earthland. Se você não conhece o canal dele, vou deixar o cardzinho para você ir lá. Tá muitos vídeos legais, tanto antigos, eles estão voltando a postar vídeos com um pouco mais de frequência. Então, confere lá, porque vai gostar pra caramba do conteúdo de narração, RPG, world building, é bem completinho, é bem legal, complementa bastante coisa que eu trago aqui, é algo que é muito legal. Então, se vocês não conhecem, dá um pulinho lá, dá uma força, porque eles são supimpas, são legais pra caramba. Então, quando a gente fala sobre a construção de coisas, construção de world building, eu vejo a galera querendo construir um universo. Se você quer construir um universo como um hobby, como um prazer, como algo divertido, perfeito, faça isso. É incrível. É muito bom você criar world building, personagens, culturas, porque todo e qualquer tipo de hobby é algo legal, é algo gostoso, e se te dar prazer, perfeito ainda. Então, se você por algum motivo, essa criação de universo produz noradrenalina, adrenalina, epinefrina ou qualquer outro hormônio que cause qualquer tipo de prazer ou movimentação cerebral, show! Mas se você pretende construir world building para histórias, narração, livros, contos ou qualquer outra história, então saiba que você precisa ter um tanto de desapego. Já que estamos falando de fantasmas, ao chegar ao ponto de você não ter terminado a sua história, você chegar a falecer, não fique vinculado a essa história que você não terminou, desapegue e vá para outra vida, caso você acredite. Caso você não acredite, simplesmente você vai pro limbo. E acabou, é a sua existência. E depende muito da sua crença. Mas o que eu estou falando é, construa a partir das suas vontades, mas saiba o desapego. Vou construir um vídeo certinho falando sobre como construir, como não construir, uma forma mais trabalhar esse desapego, porque às vezes faz toda a diferença. Mas voltando para os nossos fantasmas, na hora de você construir um fantasma que é a sua cara, faça ser a sua cara. E com isso, construa as suas coisas. Compartilhe com os amigos. Procure aquelas pessoas que são parecidas com você. E jogue e pergunte: te cativou? Gostou? Perfeito, quer dizer que você já está adentrando, já está entendendo como funciona o público-alvo. Você conhece aquele seu amigo que também é do mesmo meio que você, talvez RPGístico, talvez escritor, talvez desenhista? Compartilhe com o seu amigo e peça um feedback. Você não sabe dar feedback, não sabe receber feedback? Então, aqui um videozinho que eu trago aqui o meu irmão para a gente conversar um pouquinho sobre feedback. Entregue para o seu amigo, caso ele também não saiba dar, e com isso a gente vai trocando informação. Com isso você vai aprendendo a entender o que é público-alvo, aprendendo como construir coisas para os outros, não apenas para você. Então é isso que eu queria trazer para vocês no quesito de tutorial. E obviamente, como vocês pediram, eu vou criar 2 exemplos para exemplificar, deixar mais claro aquilo que eu estou trazendo para vocês. Então, bora lá na nossa segunda parte do vídeo, falando sobre 2 exemplos de como construir e abordar fantasmas no seu world building. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é um exemplo um pouco mais clássico, talvez. A vida após a morte não vou considerar, não vou criar nada de especial, então simplesmente vamos começar com algo mais clássico. Um fantasma clássico que por algum motivo não consegue se desligar com alguma coisa que está aqui, por alguma coisa que aconteceu. No caso, ele tem a capacidade de aparecer totalmente ou desaparecer totalmente, deixando esse mistério da sua existência. Com isso, a gente não sabe dizer com toda certeza se esse fantasma ele é real ou não, porque às vezes alguns o escuta, às vezes outros o vê. Aqueles que veem não conseguem
concordar, porque uns dizem que é uma moça de branco, outros dizem que apenas é um vulto sussurrante, outros apenas que é o vento passando com a lamúria e a tristeza ao fundo. Então com isso a gente já começa a criar as nossas inflamações, já começa a criar as nossas descrições, e esse aparecimento de como pode ser. Esse fantasma possui a capacidade de possuir pessoas e objetos. Os objetos não são, por ser algo muito mais físico, tem uma certa dificuldade em possuir esses objetos. Por isso, a capacidade de possessão de objetos é mais no quesito de movimentação. Abrir uma porta, apagar uma lâmpada, assoprar uma vela, mover uma cadeira, mexer uma mesa, tirar um cobertor. Por quê? Apesar de ser algo que o fantasma podia muito bem facilmente atravessar o local, às vezes ele precisa que pessoas ou outras coisas também atravessem. E com isso eu preciso que o caminho esteja livre e mostrar a minha presença, mesmo que enigmático, seja algo interessante. Com isso, eu começo a possuir pessoas. Apesar da possessão de pessoas, ela é um tanto complicada. Para possuir uma pessoa, primeiramente, você precisa que ela, entre aspas, te aceite de alguma forma. Seja isso em sonho, seja isso em sussurro que eu posso ir comentando e fazendo. No sonho, eu me apresento, crio um certo elo emocional para quando estiver acordado eu consiga entrar no coração e na mente da pessoa, fazendo com que ela faça aquilo que eu gostaria que fizesse. Ou eu posso ir sussurrando e dando como se fosse um grilo falante, uma segunda consciência, mais uma segunda consciência que vai aos poucos falando aquilo que a pessoa quer ouvir, abrindo o coração dela para mim, para que eu consiga fazer essa possessão. E com isso eu trago o fato de que o meu filho, de alguma maneira, não sei porquê, não conseguiu sobreviver. E agora eu tento ao máximo encontrá-lo, porque como também morri, busco incessantemente o espírito dele na cidade, na região. Porém, eu não sei, mas o meu filho já foi para o outro plano. Ele está feliz e eu não sei. Por isso, eu faço de tudo para que cada uma das crianças daquela cidade seja ela mais parecida com a minha criança, tenha a alma dela para mim. E com isso, possuo pais, possuo crianças, possuo amigos. Abro oportunidades para retirar a criança daquela pessoa, daquela família. E com isso, levo para uma floresta próxima, para que assim eu consiga me aproximar, possuir aquele corpo, retirar a alma, fazendo com que ela se torne um espectro junto a mim. Às vezes consigo, mantendo uma presença daquela criança comigo durante algum tempo. Às vezes, pela pureza da criança, ela vai para outro plano e me encontro novamente sozinho. Para o nosso segundo exemplo, eu vou trazer uma coisa um tanto diferente. Agora uma coisa talvez um pouco mais legal, fantástico, não um terror ou um certo drama que eu trouxe no nosso primeiro exemplo. Então eu vou trazer para vocês que existe sim um pós-morte, né? Uma vida pós-morte, porém, se por acaso você tem um poder, uma vivacidade muito grande e uma característica muito peculiar que seja interessante, pode acontecer de que você fique preso por algum motivo. Então, se você por acaso é um ótimo escritor, tem puta habilidade e por acaso aconteceu de você não conseguir se desapegar para com a sua escrita, por exemplo, um livro que você não publicou, seja você um guarda que se sente culpado de não ter conseguido prender alguém e com isso fica preso em algum lugar, ou você é um marceneiro que morreu na sua própria casa tentando terminar a sua casa de madeira e com isso aquele local é amaldiçoado. Então, os espíritos que possuem uma capacidade, vamos dizer assim, uma habilidade, pode ser que eles estejam presos naquele lugar.
nós, pessoas, podemos chegar até esses lugares e exorcizá-los, fazendo com que eles sejam encaminhados para o outro plano. Porém, esses espíritos não podem ser vistos por qualquer pessoa. Apenas pessoas que possuem capacidades de evidência podem ver esses espíritos, fazendo com que a comunicação fique um tanto mais difícil para terceiros. Terceiros apenas veem a situação de uma pessoa conversando com ninguém. Mas essas pessoas que têm essa capacidade mediúnica, de evidência, quando possuem outras habilidades, como habilidades de incorporação, associação de espíritos, pode pegar esses espíritos e associá-los a si próprio, criando essa conexão, fazendo com que você possa utilizar dessas habilidades. Obviamente, precisa ter um contrato espiritual para com aquele espírito e a comunhão de desejos tem que ser algo mútuo. Obviamente, você pode forçá-lo a fazer isso, criando correntes espirituais que o prendem a você, forçando ele a compartilhar as suas habilidades. Com isso, a gente pode já ir criando, como por exemplo, um grupo de pessoas que querem se tornar multitarefas ou alguma organização do mal que queira capturar esses espíritos ou até mesmo forçar a morte de algumas pessoas para que essas habilidades se tornem cada vez mais diversificadas, e você, ao prender todos esses espíritos dentro de uma corrente espiritual, faz com que você tenha habilidades de fazer isso. Então existe como poderia se chamar de meio que uma polícia espiritual, que juntamente cria conexões com outros espíritos, com mais uma forma de contrato do tipo, ó, você se sente mal porque não fez tal coisa, empresta suas habilidades para mim, que com isso nós iremos salvar outras pessoas. Então nesse caso já temos algo mais com fantasia, talvez um Shaman King ou um Hakusho diferenciado, mas não deixe de ser algo de fantasma dentro do seu world building. Então esses foram os meus 2 exemplos, espero que vocês tenham gostado desse novo modelo, que é um tutorial com um exemplo no final. Espero que vocês tenham gostado dessa temática que eu quis fazer mais fantasmagórica, onde eu criei todo esse sistema, que basicamente eu apaguei a luz, porém eu acho que ficou muito legal esse temático bem escurão, criando alguns efeitos de luz ou até mesmo outras coisas que podem acontecer. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu tento fazer algo um pouco mais teatral no decorrer dos outros episódios temáticos. Curta o canal, se inscreve, compartilha com um amigo, porque vamos chegar logo aos 2.000, vamos chegar logo às 4.000 horas, falta tão pouquinho, falta 3, eu já estou com 3.200 horas, faltam só mais 800 horas, então vamos lá, vamos dar like, vamos assistir, vamos compartilhar para a gente conseguir chegar a isso, e com isso eu consiga chegar em outros canais maiores, e quem sabe também compartilhar com mais informações, mais convidados e mais materiais para vocês. Usem a bolsa das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!